Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa Alô, noite, alô. pessoal. Boa noite. Boa noite, Daniel. Seja Boa bem-vindo. noite. Como vocês estão? Isso tá tudo certo, cara. Muito prazer, né? Muito prazer, pessoal, que está aí na live também, que está entrando. Meu nome é Luiz, estou aqui com a Ceci. Eu sou Cecília, a gente está aqui no primeiro episódio do podcast. É uma honra com o nosso primeiro convidado, Daniel. Vamos esperar o pessoal entrar, né? O pessoal está falando aqui no chat, tá tudo bem, o microfone tá legal, estão ouvindo? Isso, vão dando aí um feedback. Eu vou abrir aqui também para ir acompanhando no chat. 1, 2, 3 testando, 1, 2, 3 testando. Acho que tá tudo certo. Sejam bem-vindos, pessoal, ao primeiro episódio. É uma honra ter Daniel aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o background do Daniel. Para quem não conhece, acho que ninguém não deve não conhecer Daniel, mas Daniel tem um background gigantesco, incrível. Ele é head de produto e design do Instituto Ventures e criador do canal UX Now, professor em diversas disciplinas relacionadas a design e UX na PUC Campinas, Instituto Europeu de Design, MBA USP, na Exalo e outras instituições. Tem mais de 25 anos de experiência como designer e professor, é totalmente apaixonado por aprender e ensinar e super aberto a compartilhar seus conhecimentos com a gente aqui. É isso, Daniel, a honra te receber. Eu acho que não tinha como a gente iniciar esse primeiro episódio piloto sem ser com você, e muito, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu tô feliz demais de estar aqui, obrigado mesmo, é um super prazer, assim, acho que eu adorei participar da outra vez aqui com vocês, e tô feliz da vida de estar aqui de novo. É um prazer imenso, cara, tá aí compartilhando conteúdo para mais de 48 mil pessoas no YouTube, né, com o canal lá. E, caramba, é incrível ter você aqui com a gente trocando ideia sobre o tema que a gente ama falar sobre. Para começar, até dar um contexto para a galera que, se alguém caiu de paraquedas aí, esse aqui é o LeadCast, né? Vai ser o nosso espaço para falar sobre tecnologia, para falar sobre design, tudo relacionado a essa área. Então, quer falar um pouco mais do geral assim, do LeadCast para a galera também? Vamos lá, então. O LeadCast ele é o podcast da Lead e ele surgiu. A gente gosta muito de compartilhar nossas ideias, nossos conhecimentos e dessa troca, né? De ter um canal na Twitch falando sobre design, sobre experiência, de ser um meio ali de você trabalhar, ouvindo o pessoal falando do que você trabalha, né? Acho que tem muitos podcasts sobre nutrição, sobre direito, advocacia, e não tem um ali de design. Tem o do Luan, que é incrível, mas que a gente pode ter mais, né? E aí a ideia é essa, de a gente falar um pouquinho. Hoje, no primeiro episódio, com o Daniel, a gente vai falar sobre carreira em UX UI Design. E para iniciar, eu já vou aí pedindo para Daniel, né, compartilhar um pouquinho de como foi essa trajetória dele. Vamos lá. Muito bom. Eu vou até falar um pouco da minha trajetória e vou fazer um disclaimer aqui, vou fazer um alerta, que faz muitos e muitos anos que eu trabalho com isso, então tenho 100% de certeza que as coisas que funcionaram para mim na minha época, quando eu era jovem, não existem mais, tá? Não são mais assim, mas como eu não parei, então assim, eu vou falar um pouco até sobre isso. Eu sou uma pessoa que, desde pequeno, assim, eu sempre gostei de tecnologia, computadores e coisas do tipo, e eu acho que em casa, porque eu ganhei um computador novinho, assim, sei lá, 7, 8 anos, eu comecei a programar muito cedo, com 7, 8 anos, menos de 10 anos eu já estava programando, e eu sempre achei isso muito legal, assim, essa ideia de você poder fazer o computador fazer coisas para vocês, e achava mais legal do que videogame. Então eu tinha videogame, mas eu achava legal porque no computador você dava um monte de comando e você trapaceava no jogo, entrava com vida infinita, seu bonequinho morria, então era muito legal que você dava lá os comandos e o jogo entrava hackeado. Eu achava isso muito divertido, então eu sempre gostei de computador e eu acabei caindo nessa parte de design porque eu sabia mexer com Photoshop, no caso, ali, com ferramentas digitais ali, mas principalmente com Photoshop. E então no começo, bem no começo era, cara, eu sei mexer com Photoshop, eu fiz uma sacanagem com um amigo meu numa festa, o pai dele tinha uma agência, aí ele viu a sacanagem que eu fiz e falou assim, pô, você sabe mexer no Photoshop? Eu falei, sei. Ele falou, eu acho que dá pra você fazer um estágio aqui.
Aí eu entrei ali no estágio, não existia internet, então, tipo, é isso, gente. Eu tô falando de coisas que para as pessoas vão falar assim, como assim não existia internet? Isso não sempre existiu. muito difícil conceber isso, né? né? É bizarro, assim, não existia isso de internet. Então, a gente fazia coisa com fax e pagers, e não existia e-mail, não tinha essas coisas. Porque não existia internet, quer dizer que não existia muita coisa, sabe? YouTube, Sim. internet, podcast, imagina. Então, assim, eu comecei, e logo depois apareceu isso de internet ali no meio. Aí eu comecei a acompanhar todas essas movimentações. Migrar do design gráfico para web design, depois que o web design meio que explodiu e começou a ter múltiplos dispositivos e iPhones e sistemas web, aí eu trabalhei com designer de interação. Aí quando o design de interação também explodiu e falou, nossa, vamos fazer uma regência da experiência inteira, eu comecei a trabalhar com a parte de UX. Então foi sempre assim eu acho que pulando assim as fases que tinham com a própria evolução, acho que da profissão. Então para mim essa trajetória foi muito granular, assim, foi muito de pouquinho em pouquinho. Nunca foi assim, nossa, eu dei um pulão gigante de, sei lá, eu era advogado e passei a ser designer de UX. Muito orgânica, né? Muito orgânica, bem natural. Orgânica, eu acho que uma das coisas que eu até iria questionar isso, dos obstáculos, mas eu acho que uma das coisas que eu admiro muito em você, Daniel, e que eu admiro, assim, todo bom profissional que já trabalha há muitos anos na área, ele fica por muitos anos e ele se adapta muito organicamente, sabe? É verdade. Eu acho que ver Daniel mexendo em inteligência artificial é muito divertido. Os stories são maravilhosos. É muito bom. Maravilhosos. É muito bom. Eu acho que você vai se adaptando de forma muito orgânica. Tipo, as pessoas hoje, né, dizem, eu tenho que saber tudo do Figma. E aí, então, tipo, vamos voltar para o básico, quando não tem internet, os princípios ali do design, entender isso, certeza, sabe? Muito importante. Quando você tem isso consolidado, assim, você vai lidar de uma forma tão orgânica e vai, eu admiro muito, assim, isso em você, porque não torna um obstáculo. Porque quando eu penso assim, até eu já falei isso em outros lugares, assim, até com vocês, em outros lugares, eu não acredito muito em alguém ter todo o conhecimento. Eu não acho que a gente tem que pensar no mundo como, eu tenho que ter todo o conhecimento, porque se você é a pessoa que acha que você vai ter todo o conhecimento, você está sendo muito estúpido, porque você não vai ter todo o conhecimento, porque é simplesmente impossível ter todo o conhecimento. O conhecimento ele vai surgindo todo dia. Então, no dia que alguém fala, olha, eu tenho uma ferramenta que deixa eu aplicar minha cara no meme, passa a existir uma carreira inteira ou um ramo inteiro. Tipo na série do Loki, que você começa a ter umas linhas do tempo novas. Essas linhas do tempo, elas não vão parar, assim. A gente pode até discutir um pouco sobre quais podem parar, mas a tendência é que sempre vai nascendo uma coisa nova, assim, sempre vai nascendo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar muito aberto a falar assim, deixa eu tentar aceitar um pouco que as pessoas falam diferente, que as pessoas se comportam de maneira diferente, porque senão acho que você passa a ser talvez até um mau designer, porque você não entende o mundo que você tá, e eu acho que o nosso papel também é entender o mundo que a gente tá. E o mundo que a gente tá, às vezes, é de fazer meme com AIs, entendeu? Então, assim, esse é o mundo que eu tô, eu não tô num outro mundo, e se eu posso botar a minha cara na cara do Estênio Garcia, por que eu não vou fazer isso, sabe? Tipo, eu vou fazer. Ou da Kéfera. Sim, é perfeito. Vou fazer. É perfeito. A forma como as novas tecnologias elas vão mudando a área, mas o que você tem de base e vai aproveitando o que você já adquiriu ali, você consegue sempre se adaptar. Esse começo, assim, sem internet é muito difícil para a gente de conseguir conceber. O que rolou, assim, nesse início da trajetória, ou até hoje na sua trajetória, assim, que tu sentiu que foi um grande obstáculo, sabe? Um grande problema, assim. Rolou algum dos grandes? No começo, e é muito louco pensar mesmo isso hoje de não ter internet. Eu acho que eu não gosto de ver e falar parecendo mesmo que eu sou tipo, eu sou o avô das pessoas e não sei o quê. Não acho que mas quando a gente imagina você tá num mundo onde você não tem essa conectividade, você não pode se conectar às pessoas, só existe conexão com quem está do teu lado e com uma biblioteca, né? Sabe, que tem um monte de livro. Então, para mim, muito no começo, existia... eu acho que o primeiro baque, assim, de obstáculo com eu ter escolhido trabalhar com design foi que, imagina assim, eu entrei no design vindo de áreas de tecnologia, programar,
trabalhar com banco de dados, um monte de coisa. Então era muito natural que todos os meus colegas tivessem ido fazer faculdade de análise de sistema, ciência da computação, engenharia da computação. Todos eles foram para trabalhar como programadores, arquitetos de sistema e blá, blá, blá. E eu teimei que eu queria trabalhar com design. Só que quando eu, antes de design ter tanta vertente assim, eu fui trabalhar com design, isso foi um problema para mim. Eu acho que eu comentei, até quando a gente gravou aquela live, que pô, foi uma barreira para os meus pais. Por que você está escolhendo uma profissão tipo fracassada? Era uma profissão fracassada. Você não tinha expectativa de que você ia ganhar muito. É aquele meme mesmo. Eu vou vender miçanga na praia e viver da minha arte. Então, se der errado, vou viver da minha arte. Então, isso já era um desafio por si só, sabe? Você não estava lá porque, nossa, legal, eu vou poder comprar um computador. Eu fui comprar meu primeiro computador, eu já era velho, sinceramente. Eu tinha 25 anos já. Quando eu falei, agora eu tenho dinheiro para comprar meu primeiro computador, eu usava o computador emprestado. Então, usava o da escola, usava o do trabalho, mas não tinha o meu. Porque isso era... Você não ganhava dinheiro nenhum, você não tinha dinheiro nisso. Então, isso para mim foi um desafio, que é o fato de você falar assim, eu quero atuar numa coisa que ela não se paga, no sentido, que ela não se paga, que não tem tanta opção de curso, que não tem tanto livro, que não tem tanto livro traduzido, mas em compensação ela era muito menorzinha, sabe? Tipo, você tinha que saber Photoshop e CorelDRAW ali, tava tudo certo, não tinha 1 bilhão de coisas todo dia. Então, eu acho que para mim isso é esse desafio. E dentro só desse desafio, tem uma história inteira, que é a história desse preconceito que as pessoas tinham com o design ali no começo, e ainda tem, né? Bastante, mas... Toda a área criativa rola. Tem, né? Sim. Muito. Sim. As pessoas acham que a gente tá da vida boa, assim, sem fazer nada, fazendo as coisas na nossa cabeça. Exatamente. Daniel, e como foram as primeiras experiências assim, profissionais? Trabalhar em gráfica, teve algum... Como foi assim, as iniciais? Nossa. E até mesmo entrando na área de UX, de UI, assim, como foi? Isso é louco, porque tem bastante gente que trabalhou em gráfica rápida, que trabalha até em gráfica rápida, e é comum isso quando a pessoa tá na faculdade, acaba fazendo estágio em gráfica. Acho super legal, acho que você aprende muita coisa muito rápido, principalmente a vetorizar logo feio, né? É a coisa que você mais aprende. É a coisa, o número 1, aprendi a vetorizar 1000 logos feios em um mês. Então, aquele logo que a família fez. Até hoje. O que... E até hoje, né? Não vai mudar nunca. Até Quer dizer, hoje hoje você pode... Até hoje. O logo no Word, né, gente? É o logo no Word que todo mundo... Fica uma dica para você. Se você receber um logo no Word e você pegar o seu arquivo e salvar ele como .zip e você abrir, o logo vai estar solto. Então você não precisa fazer, solto. A dica, e fica uma dica também para quem está iniciando na área de UX design, aprenda a vetorizar logo. É uma skill aí muito boa. Tá mais. Você tem que aprender a fazer aquelas curvas, né? Você não sabe fazer aquelas curvas. Você só vai arrastando quando precisar. É muito bom. Aquilo é muito bom. Mas eu, no começo, foi assim. Eu entrei no estágio em agência de publicidade assim que eu terminei o ensino médio. Então, esse cara que eu sacaneei ali na festa, falou, você não quer fazer um estágio de verão ali? Um estágio de fim de ano? Para aprender, enquanto eu estava esperando sair o resultado do vestibular que eu tinha feito. Então eu falei, pode ser. Aí eu aprendi a ficar vetorizando e apagando fundo de foto, numa época que o Photoshop não tinha camada. Então você apagava e não tem varinha mágica, mas não tinha... Você tinha que salvar os pets junto do TIFF, assim, era um negócio desgraçado. Mas eu ficava ali apagando coisa, montando folders ali, bem de design gráfico. E olha que coisa doida. Depois que eu terminei aquilo, eu tinha feito vestibular para ser professor, porque meu sonho sempre foi ser professor. Meu sonho nunca foi ser designer, foi ser professor. Então, eu fiz vestibular para ser professor. Eu queria ser professor de biologia. É por isso que hoje eu estou vestido de urso. Mas, para quem está ouvindo só o áudio, eu estou vestindo uma roupa que parece um urso peludo. Ou um Ewok. Ou Chewbacca. Aí, quando eu queria ser professor e eu entrei no primeiro estágio e aprendi Corel, aprendi a vetorizar coisa, aprendi a fazer folder, eu acabei virando professor disso. Eu entrei para ser professor de informática, para dar aula de Windows, Corel, Photoshop. Mas imagina que eu estava no Photoshop 2, 3,
Não existia nem gente querendo fazer aula disso. Então, eu dava aula de Excel, de Word. Cara, é muito velho isso também com relação às ferramentas que você usou nesse começo, né? Como que também foi de colocar madeira. Isso... a gás. Como foi colocar isso nesse teu processo, né? Quais ferramentas você usou e como foi, principalmente, se adaptar a essa migração de ferramentas durante o tempo? Acho que isso que é um desafio muito grande, sabe? Porque, assim, quando... Eu acredito uma coisa de ferramenta... Porque, assim, vai ter um monte de gente que vai falar você não tem que se preocupar com as ferramentas. Isso não é verdade, tá? Assim, você não pode só se preocupar com as ferramentas, é diferente. Mas tem muita gente que discursa a respeito de, não, a ferramenta não importa. Não, a ferramenta importa. Todas essas pessoas que estão falando isso cresceram na carreira delas usando também Photoshop, CorelDRAWs, Illustrators e o que tivesse na época ali. Então, a primeira ferramenta que eu fui apaixonado e ainda é 100% real. Eu estou usando um computador novo, eu comprei um computador novo agora no feriadão. Então faz uma semana que eu estou com um PC novo aqui. A primeira coisa, o item 1 que eu instalei nele foi Photoshop. É a primeira coisa que eu instalo. Eu uso o Photoshop faz 30 anos. Tipo, eu adoro o Photoshop. E para mim, o Photoshop evoluir como o mundo evolui, e o mundo evoluir como o Photoshop evolui, é o papel que uma ferramenta tem dentro do mundo. Vamos falar do que está acontecendo agora no Photoshop. Agora, a bola da vez no Photoshop é você falar sobre AIs que vão criar partes da imagem via prompt. Era completamente natural que isso acontecesse. Eu tenho um vídeo lá no XNow falando que isso ia acontecer, 8 meses atrás. Então era completamente natural que isso acontecesse. Quem não viu, tava desatento. Então, assim, é muito natural que o Photoshop fale, olha, eu vou explorar o fato de que exista inteligência artificial para trocar essa minha roupa por uma jaqueta laranja, automaticamente. Depois fica o desafio para vocês. Vou tirar o microfone para quem olhar, tira o print, troca minha roupa para laranja no Photoshop. Quando você faz isso no Photoshop, o Photoshop muda a mídia. Não é só o mundo que constrói o Photoshop constrói o mundo de volta. Porque agora você começa a falar, peraí, então eu posso trocar um vestido de noiva de alguém, ou o cabelo de alguém, rapidamente, ou criar uma coisa nova, ou expandir um álbum, ou... Isso muda o mundo. É imediato. Então a ferramenta muda o mundo, e o mundo vai lá e muda a ferramenta. Quando o Figma vai lá e fala, eu posso trabalhar colaborativamente agora, existe condição de trabalho colaborativo de design, surgiu a possibilidade de um designer estar em Campinas e outro estar em João Pessoa e trabalharem no mesmo arquivo. Então, ferramentas não importam. Como assim? É lógico que importa. Então, no meu começo, as ferramentas eram ferramentas que você trabalhava isolado, que tinham baixo tipo de recurso, e eram extremamente focadas numa coisa só. Então, o Photoshop, ele recortava foto. O CorelDRAW fazia vetores. Hoje você tem ferramentas que fazem vetor e, sei lá, e pixel no mesmo lugar, o Vexel, sei lá, se eu quiser inventar nomes, mas que fazem tudo misturado. Isso daí não era comum. Então, hoje em dia tem um monte de ferramenta especializada. O Photoshop é especialista em fazer tudo, aí acaba virando um problema, porque ele faz 3D e troca minha blusa, e faz flyers, e sei lá, faz tudo. Então, eu acho que a gente está no mundo também que você tem super apps e super coisas. Enfim, eu só acho que a gente tem que... A coisa que é mais importante para a gente aprender sobre ferramenta é aprender sobre ferramentas. Como é que eu crio um jeito meu de aprender ferramenta rápido? Porque se amanhã o Framer for mais legal do que o Figma, eu vou ter que aprender ele. Porque se eu não aprender ele, alguém vai aprender ele e pegar minha vaga. A verdade é essa. Você pode querer não aprender. O que você está fazendo é abrir mão de trabalhar. É só isso que você está fazendo pela teimosia. Então, assim, você tem que aprender. Eu não quero aprender AI. Eu acho um absurdo aprender isso. Vocês sabem que tem esse discurso. Tem um monte de gente falando que eu não quero aprender. Eu preciso aprender. Só vai ser mandado embora. Pois é. Só vai ser mandado. Tem muita gente... Adorei a forma como você falou. Ferramenta importa, mas ela não é a única coisa que importa. Ou o mais importante e pronto, sabe? Isso é extremamente importante da gente ter na cabeça desde o começo. Porque a ferramenta não importa, mas você precisa do ambiente de execução. Você precisa colocar em prática o que você está fazendo, aprendendo. Isso só é possível com um domínio, pelo menos ali, básico da ferramenta que você vai usar. Seja ela qual for. Figma, InDesign, e por aí vai. Framer, que seja.
mas você tem que ter ali, pelo menos, o conhecimento básico da ferramenta para colocar em prática esses fundamentos, assim, né? Nesse começo. Eu acho que importante. O mais importante, que a gente falou, é você ter seu processo e você entender qual é o seu processo. E quando mudar de ferramenta, eu passei por isso. Eu trabalhava com Sketch, aí na época tava o Figma, e aí eu preciso aprender tudo que o meu processinho aqui do Sketch, eu preciso fazer isso, isso e isso no Figma, da mesma forma que tinha um processo no Photoshop. No Photoshop eu fazia dessa forma, essas foram as ferramentas que eu mais usava. Como é que eu faço no Figma? Então, acho que ter o seu processo também, o seu pessoal mesmo, definido, você tem essa curva de aprendizado mais rápida com outras ferramentas, né? Sim. Não pode falar, desculpa, Luiz, pode falar. Não, é isso mesmo, tipo, nesse começo isso é muito importante, sabe? De também ter esse processinho para se adaptar ali às ferramentas e executar. Porque quando você está começando com uma ferramenta que ela é menor do que o mundo, tá? Então, assim, a gente falou isso, que o Photoshop é muito grande, e o Photoshop eu não acho, sinceramente falando agora, eu não acho que para alguém que vai começar, talvez o Photoshop de hoje seja a melhor ferramenta para alguém começar. Eu acho que hoje é melhor o Figma para começar, porque o Figma é uma ferramenta menor do que o Photoshop, então ela dá menos confusão. Se você entrar no Photoshop agora, se eu sou um designer que trabalha no Photoshop 7, eu sou congelado e sou descongelado agora e abro o Photoshop 24, eu não sei o que fazer. Você vai olhar e falar, eita, mudaram até os Ctrl-Z, porque antigamente o Ctrl-Z no Photoshop ele ia e vinha, ele não desfazia um monte para trás. Eu tinha que ensinar meus alunos, olha, se você quiser desfazer igual no Word, é Ctrl-Alt-Z, tá? Olha, se você for dar um Ctrl-T, você tem que segurar o Shift, senão ele faz os quadrados ficarem tortos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você não precisa segurar o Shift e o Ctrl-Z funciona igual o Word. Mas, então, se alguém que faz tempo que não mexe abrir o Photoshop de hoje, vai dar muito trabalho. O Figma é um pouco menor. Mas eu também concordo que alguém que mexeu no Figma 3 anos atrás vai mexer hoje, vai falar, eita, mudou bastante, hein? Agora tem variantes com não sei o que lá, com coisa que ninguém usou, com fork, auto layout. Se você não mexer na ferramenta, o negócio do auto layout é uma coisa que é boa de falar, porque o fato de que existe auto layout é uma coisa que faz com que a gente comece a entender como que uma página web é processada, como que acontece uma quebra, o que é uma sessão. E você... Não é importantíssimo, acho que entender. E para alguém que está começando, é legal você ter uma ferramenta que você possa ver acontecer alguma coisa. Porque se a gente falar só, por exemplo, de... não, mas eu não gosto de ferramenta, eu só quero trabalhar... Se vocês escutarem latidos, é porque a lagosta está presa comigo aqui. E ela Tudo bem. Ela está presa. Lagosta, vem ali pro sofá. Uma pessoa que vai trabalhar fazendo, por exemplo, pesquisa, é mais difícil ela ver o resultado do trabalho dela, porque o resultado do trabalho dela não está contido no trabalho dela. O trabalho dela é parte de um outro trabalho. Então você talvez nunca veja o fim. E aí você está no começo sem ver o fim, como é que você faz um ciclo de feedback para você aprender? Porque você, para aprender, você tem que fazer dar errado, aprender de novo, dar errado, aprender de novo, dar errado. Aí você vai fazer pesquisa e você não vê aquilo sendo implementado, ou é lento, nossa, é mais difícil aprender. Pô, você aprender a mexer no Excel é mais rápido do que aprender a comprar ações que tem a ver. Lá gostar. Olha o vexame. Sim, com certeza. Papai tá no podcast. Educar a filha aqui. Mas então, eu acho que é muito legal a ferramenta por causa disso. Sim. Não, com certeza, 100%. Algo que a gente também acho que é super importante de falar também quando a gente fala desse começo de jornada e quando a gente fala sobre tudo isso que a gente precisa aprender e desenvolver, são as pessoas que estão ao nosso redor também, né? Eu acho que no começo a gente sempre acaba encontrando alguém que nos inspira, encontrando pessoas que nos guiam na jornada, e a gente queria muito saber de vocês também, né? Quais foram as pessoas que foram referência ou que foram seus mentores no início dessa jornada também? Inclusive, assim, eu vou até falar isso para vocês. Assim, é muito importante que todo mundo tenha alguém, mais do que um alguém, para ser mentor de carreira, porque às vezes a gente não tem e a gente fica batendo a cabeça ali em coisa que não precisava estar batendo a cabeça. Então, acho que é importante a gente ter. Eu comecei, quando eu comecei na primeira agência que eu comecei, tinha uma pessoa que era o diretor de arte lá, ele chamava Marcos, mas o apelido dele era Padre, porque ele tinha feito seminário, então ele era padre, a gente chamava ele de Padre. Então meu primeiro mentor foi o Padre.
Porque ele que me ensinou assim, ele falava, olha, é assim, e foi muito legal isso nesse processo, porque ele me mostrou como que você mexia com nanquim, como que você usava um aerógrafo para pintar, como é que você... Que legal. Porque era muito analógico, não era uma coisa... Ele não era um cara digital. Eu era mais digital do que ele, porque eu sabia programar e ele não. Então, ele foi lá e me ensinou tudo como que você faz pestap, como que você recorta nanquim, como é que você faz letra 7, um monte de coisa, assim, como é que você faz um grid feito na mão, com caixinhas e coisas assim. Então, para mim, foi muito legal ter essa visão bem particular ali, mas analógica. Ele fazia desenhos de vista explodida, de peça mecânica, numas folhas, assim, de 2 metros de largura, que ele ficava meses fazendo no nanquim, que não tinha como escanear aquilo, você tinha que fotografar de parte em parte. E era a coisa mais legal do mundo. Então, para mim, aquilo foi uma explosão ali de conhecimento muito rápido. E olha que legal. Eu também comecei a ali estudar PageMaker, na época que começou ali, antes do InDesign. Eu comecei a estudar isso porque a agência que eu trabalhava começou a falar, nós vamos lançar uma revista. E como eu era mais rápido para aprender programa de computador do que o padre, ele falou assim, Daniel, você vai aprender então PageMaker e você vai me ensinar. Então aí a gente fez um negócio que eu comecei a aprender aquilo para ensinar ele. Então isso foi muito legal. Mas eu acho que para a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que mais me influenciou foi o Erivelto. O Erivelto foi meu sócio durante 10 anos no meu estúdio. E assim, todo dia eu aprendi com o Erivelto, assim, por 10 anos. Então o padre foi o cara que eu fiquei um semestre aprendendo sobre o mundo analógico, e o Erivelto foi o que me ensinou sobre design de interação, que ainda eu acho que é o designer que eu sou. E aí o Erivelto me explicou o que era o XDA, como é que a gente se associava a outros designers, ele me explicou sobre teste de usabilidade, ele me explicou sobre um monte de coisa que não chamava o X, até a hora que a gente falou, nossa, isso chama o X, e aí a gente foi aprendendo muito junto ali, e a gente aprendeu sobre WordPress, Elementor, Webflow, HTML5, JavaScript aplicado, teste moderado, teste não moderado, a vender design, a organizar arquivo. Então, aí foi um mentor que ele ficou ali, e eu acho que se você tem alguém que você gosta muito como mentor, eu acho que você devia chamar seu sócio, sabe? Porque, tipo, você é obrigado a ficar aprendendo ali, sabe? Porque você fica ali, é muito bom isso. Então, foi assim, tipo, 10 anos aprendendo ali. Então, aprendi muita coisa. Foi assim, sem fim a quantidade de coisa que eu aprendi com ele. E aprendo sempre, assim. Ele é um cara sensacional, assim, tinha uma paciência aí para a gente falar, não, vou fazer assim. E aí ele não sabia mexer no Photoshop, por exemplo. Então eu ficava assim, não, deixa eu te mostrar como é que faz pintura de quadrinho, como é que usa brush, como é que ele, cara, esse negócio de brush é muito legal. Porque eu acho que é sempre uma troca, sabe? Não dá para entrar de um lado só isso. Daniel, agora a próxima pergunta, dando contexto, eu acho que eu vi isso em um podcast também que eu gosto muito, que é Para Dar Nome às Coisas. Ela chamou, e eu assisti o episódio de ontem, né? Toda quarta-feira lança o episódio. E ela chamou de Caixa de Primeiros Socorros, assim, que são histórias que acontecem assim na nossa vida, e eu queria perguntar a sua carreira, que a gente volta ali naquela caixinha e aquilo aquece a gente, é um band-aid ali do dia a dia, né? Acho que todo mundo tem problemas, trabalho e tal, mas a gente lembra de algum momento ou de alguma história que foi marcante. Aí ela chamou de Caixa de Primeiros Socorros, e eu associei isso para ela. Eu lembrei de uma, falei, pô, legal. Essa é a minha caixinha, e eu queria saber uma história dessa caixinha durante a carreira, Daniel, uma história que foi marcante, assim, que tá ali e que ele lembra e que conforta ele e que foi importante nesse processo. Eu acho muito legal essa ideia. Eu acho que eu tenho uma coisa que é assim, eu comecei a fazer o XNow, o canal de YouTube, porque eu estava lotado, vou chamar de lotado, de conhecimento de UX. Porque quando eu comecei a dar aula de UX, faz 10 anos agora, faz 10 anos que eu comecei. Então, 10 anos atrás, a faculdade que eu dava aula, a matéria chamava Arquitetura da Informação. Uhum. Aí eu entrei na Arquitetura da Informação e eu falei assim, olha, eu acho que a gente devia trocar o nome para a experiência do usuário e englobar outras coisas que não são só Arquitetura da Informação.
E aí eu inverti, comecei a falar de design emocional, a inserir coisas do Donald Norman ali no meio, e eu troquei aquilo para a parte de UX. E aí eu comecei a estudar muito aquilo, e eu falei, bom, o que eu vou fazer com isso que eu estou estudando? E aí eu resolvi, faz acho que 7 anos, fazer um canal de YouTube, porque não adiantava eu ter uma matéria cada 6 meses e livros que eu estava lendo. Então, ter começado a coisa do XNow foi algo muito bom para minha vida e que me conforta muito. Mas eu queria pegar, então, 2 histórias em cima disso, de ter o canal. Uma, tem um cara chamado Flávio, que ele me mandou uma vez uma mensagem falando assim, olha, eu acho legal que você tenha o canal, depois eu até procuro a mensagem, assim, mas é que eu vou ficar chorando se eu ler. Mas ele mandou uma mensagem falando assim, olha, que legal o trabalho que você faz, mas eu sei que você faz esse trabalho não é porque você gosta de UX ou de design, é porque você é uma pessoa que gosta de pessoas. E para mim aquilo sempre foi assim, putz, é verdade, né? Por que eu tô fazendo o que eu faço? Eu faço o que eu faço porque eu gosto de pessoas. Então eu não faço o que eu faço porque eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero fortuna e glória, porque eu faço isso porque eu gosto de gente. E eu gosto tanto de gente que eu acho que a gente deveria realmente fazer produtos melhores para as pessoas, mas não por uma hipocrisia, porque tem um monte de gente que é uma hipócrita, tá? Tem muita gente hipócrita e que vai falar assim, olha, por que eu trabalho com isso? Porque eu quero fazer o mundo melhor. Cara, talvez você nem queira fazer o mundo melhor. Isso aí eu acho que tem um monte de gente que não se tocou ainda do que é o impacto do que a gente faz. Então, eu realmente gosto de fazer o que eu faço, que é trabalhar na educação de design, porque eu realmente acredito que isso vai me ajudar no futuro, vai ajudar crianças no futuro, vai ajudar os idosos do futuro, eu, daqui a pouco vou ser velho. Então, eu realmente faço isso por causa das pessoas. Eu realmente faço isso por causa das pessoas. E a história também, eu acho que a gente tem que ter histórias, assim como tem essas histórias que confortam a gente também acho que tem que lembrar dos inimigos que estão ali também, às vezes querendo botar você para baixo, porque a gente que vai fazer o trabalho que vocês estão fazendo agora, a gente vai dar abertura para muito hate. Eu falei isso, César, quando eu te conheci. Eu falei assim, olha, o que você está fazendo vai vir muita gente dar pedrada em você. E você esteja preparada para essas pedradas. Porque tem um monte de gente que é incapaz de se mover, mas adora criticar. Tem uma língua muito maior do que é. Nossa, para falar mal assim, meu Deus do céu. E algumas dessas pessoas fizeram isso. Tem gente particularmente importante hoje, sei lá, ou se acha importante, ou queria ser importante trabalhando com design, com o X, que, me maltratou muito, assim, que falou muita besteira para mim, de falar, já me chamaram de o X de palco, de Bel PS do design, e você fala assim, caramba, porque eu tenho um canal de YouTube. E é um monte de gente que critica o fato de que eu tenho um canal de YouTube, simplesmente. Não, você tem um canal de YouTube, isso desmerece seu trabalho de 20 anos. Eu levei 20 anos para abrir um canal de YouTube. 20 anos. Eu fiquei 20 anos estudando e trabalhando até abrir um canal de YouTube. Aí a pessoa fala, lá, abri um canal de YouTube, é um dançarino de TikTok. Aí você fica assim, caramba, que inveja, né? O que eu posso dizer? Mas que inveja. Eu acho que é muito... eles querem, às vezes... eu falo muito para os meninos, assim, não vou falar mal de alguma coisa que a gente esteja fazendo algo para contornar isso, sabe? Porque a gente fala, pô, se eu critico mal o trabalho do cara, mas eu não faço nada, é inveja, querendo ou não, eu tenho alguma frustração em mim que aquele cara ali, tipo Daniel, pô, ele é super seguro, ele tem 20 anos, tem um canal no YouTube, e se quiser ele vai ter um TikTok, vai fazer dancinha tubarão, porque ele pode, sabe, querendo ou não. E qual é o problema, sabe? Eu acho que é muito... e vou fazer meme com a minha própria cara também, né? Pois é, e elas devem, tipo assim, pô, querendo ou não, eu sempre, nunca associo inveja, mas, pô, talvez eu tenha um pedaço em mim que falta naquela pessoa e ele não consegue suprir. Sinto muito, né? Mas o doido disso é que quando a gente está fazendo essas coisas e a gente sabe a intenção do que a gente está fazendo, e nem todo mundo é obrigado a saber qual que é a nossa intenção, a gente fica muito suscetível às pessoas fazerem essas críticas sem entender, assim. Mesmo quando eu comecei o canal, algumas pessoas falaram, mas qual que é a sua agenda secreta? Um cara que tem uma empresa de consultoria perguntou isso, com essas palavras, qual é a sua agenda secreta de ter o canal? Eu fico pensando, tipo, eu leio isso como, o que eu quero explorar? Eu falo assim, nada, eu tô criando conteúdo porque eu
Eu tenho que criar esse conteúdo. Se eu não criar esse conteúdo, o que eu vou fazer com esse conteúdo? Eu tenho que criar um conteúdo. Eu não tenho uma agenda secreta. Um monte de gente tem, um monte de gente sei lá, eu acho que um monte de gente quer se aproveitar, sabe? Assim, as pessoas se aproveitam. Sim. Mas não é isso que eu fico olhando. Eu fico olhando, é o contrário. É um monte de gente que dá risada junto comigo. Se a gente brincou do negócio dos memes, né, Luiz? Meu, eu tô postando faz 15 dias, gente. Pra quem não me acompanha no Instagram, Daniel _ no Xnow, faz uns 15 dias que eu tô viciado em ficar criando memes ou reinterpretando memes com uma ferramenta de inteligência artificial que permite que eu ponha minha cara nas coisas. E eu acho engraçadíssimo. Tem coisas que eu só de pensar eu já morro de dar risada. E eu vou lá e publico elas, porque eu poderia guardar elas para mim, mas eu publico elas. Eu acho que, assim, eu nunca respondi tanta mensagem do meu Instagram do que quando eu comecei a fazer isso. Muita gente manda mensagem para mim e fala assim, meu Deus do céu, é a segunda risada boa que eu dou no dia, continue fazendo, não pare nunca. Um monte de gente. E teve uma pessoa, quando eu postei uma coisa de design, uma única pessoa que veio e falou, pô, finalmente você parou de falar de AI e falou de alguma coisa de design. O que eu faço com essa pessoa? Bloqueio! Porque, tipo, cara, você não entendeu? Tipo, tem uma pessoa achando aquilo ruim e tem, tipo, 900 achando aquilo bom. Eu vou ouvir as 900 que acham aquilo bom. Vou entender o que a pessoa tá falando, lógico. Falar, putz. Considerar, entendi. Né? Vamos considerar, mas, meu, eu não posso deixar aquilo me derrubar. Aí, para não falar que o Daniel tá... É o meu conteúdo. Nem só eu acho que é o meu conteúdo, mas é a minha vida também, assim, sabe? No sentido, eu não tenho muita distinção disso. Mas eu quero até falar isso porque quando a gente está trabalhando com trabalhos criativos e trabalhos que, por mais que o design não é arte, a gente pode fazer um podcast inteiro para discutir isso, mas independente disso, o que no mundo não é arte? A minha pergunta sempre para o design não é arte, é o que não é. Perfeito, qualquer coisa omelete é arte, desculpa. Qualquer coisa é fazer arte. Então, assim, a gente é uma espécie de artistas no mundo, assim, a gente é disso, assim como um elefante também, mas a gente é mais do que um elefante. Mas quando a gente está trabalhando, fazendo coisas que a gente está colocando nossa personalidade também, a gente está sendo aberto à crítica. A gente está dando a nossa cara a tapa. Quando a gente vocês põem um pôster atrás de vocês estão sendo abertos à crítica. E a gente vai receber essa crítica, e o que vai acontecer quando eu receber essa crítica? Eu vou me fechar, eu vou ficar chateado, eu não vou mais fazer, eu vou falar, cara, nunca mais vou fazer isso. Ou você vai tirar sarro. Eu prefiro usar isso com humor. Mas mesmo assim, eu tenho trauma de um monte de gente. A melhor maneira de lidar com essas coisas com bom humor, né? Com essa... Sabe, levar na boa, fazer o que gosta, fazer o que vale a pena. Olha que lindo. É a lagosta. Gente, para quem tá assistindo, assim, essa é a lagosta. Ela tá aqui desesperada, porque ela tá fora de casa. O que aconteceu, lagosta, que você tá chateada? Para quem tá no áudio, tá perdendo de ver a lagosta. Para quem tá no áudio, está perdendo a lagosta, uma lhasa apso maravilhosa que tá aqui. Vamos puxar o menino. Pronto. Falou. Famosíssimo. Não, achei incrível essa abordagem também, Daniel, porque a gente acaba... Um grande problema, né, de estar exposto, de estar nessa rotina é se deixar levar e perder a personalidade, perder a essência da coisa, sabe? Tipo, é muito importante estar sempre se policiando para não acabar indo para um caminho errado ou perder o propósito pelo qual iniciou aquilo. Como você, por exemplo, falou, eu não faço conteúdo ou dou aula de UX porque eu quero ficar rico, milionário. Não, é porque eu preciso, porque eu tenho o que passar, sabe? Eu quero conectar com as pessoas, eu quero passar conhecimento para as pessoas e, às vezes, até por uma questão de propósito mesmo de vida. Então, isso que essa essência é muito importante, sempre. E aí uma coisa que eu já conversei com a Cecília uma vez, isso depende muito de você fazer uma coisa que a gente não quer fazer, que é a gente se conhecer. Não é a coisa mais fácil do mundo você ir lá e falar, esse sou eu, é isso que eu faço, é isso que eu não faço. Não é fácil fazer isso. Quando a gente olha para o abismo olha para a gente, sabe? Então, assim, a gente tem que ir lá e falar, deixa eu tentar me conhecer. Quando eu vou lá e falo, eu me conheço, eu falo assim, tá, eu sou o Daniel e eu resolvo as coisas na base do humor. Vai funcionar sempre? Não. Às vezes, sim, às vezes não. Vou dar um caso que é real disso. Uma vez eu dava aula e o Marcos não vai ver isso, mas o Marquinho, foi fazer treinamento comigo, ele ficou 3 meses assistindo eu dando aula. E eu dando aula, eu tiro muito sarro, eu brinco com as pessoas, eu falo as coisas, é o meu jeito. Não é um jeito inventado, não é um personagem.
E o Marcos foi tentar fazer igual quando ele começou a dar aula. Ele foi brincar com uma pessoa e o cara deu um soco na cara dele. Foi polícia na escola. Simplesmente o cara deu um soco na cara dele. Porque ele foi tentar fazer a minha brincadeira com outra pessoa. Só que ele falou, bom, se o Daniel brinca, eu também vou brincar. E ele, literalmente, o cara levantou e deu um soco na cara dele e foi a polícia lá. E o que aconteceu? Eu só tava brincando. E aí ele ficou assim, como que o Daniel consegue brincar e eu não? Falei, porque eu não tô inventando, isso sou eu vou fazer isso. Eu nunca tomei um soco na cara por causa da minha brincadeira. Já ouvi. Ainda bem. Cara, ainda bem, né? Senão eu tinha parado. Pois é. Mas é porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, a pessoa me conhece desde o primeiro momento, ela sabe? Tipo, sabe? Então, não adianta você querer copiar os outros. Vou copiar o que a Boca Rosa faz. Não vai, você pode tomar um soco na cara. Você não é a Boca Rosa. Eu não sou. Isso é um conselho muito importante, assim. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, assim, né? A gente já está quase encaminhando para a reta final e eu queria que você, tipo, trouxesse esses 20 anos de bagagem, muito tempo de bagagem de conhecimento e falasse um pouco para quem está começando agora, para iniciante, um conselho que você deixaria que, assim, perto de você, todo mundo parece estar iniciando, né? Já é muito tempo, muito conhecimento, mas trazer um pouco dessa sabedoria para a gente, assim, para quem está começando na carreira também agora e tudo mais. Que conselho você dá para esse início? Eu acho que é assim, o principal conselho vou até falar em cima dessa questão de ferramenta, porque eu acho que a gente já falou bastante de ferramenta, mas eu acho que vale a pena voltar nisso. É assim, o design, ele é um ofício de ferramenta também. A gente está construindo coisas, a gente precisa construir coisas com outras ferramentas. Meu irmão é músico, ele toca contrabaixo e violão e coisa assim. E um dia a gente foi no luthier, que é quem faz violão lá. Sim. Tem um luthier aqui em Campinas e o luthier faz o violão do meu irmão. E ele vai lá, mede a mão do meu irmão, vê como que o meu irmão... Pede pro meu irmão tocar, para ele ver como ele faz. E aí o luthier vai lá e constrói o violão dele. Quando ele constrói o violão dele, ele precisa de ferramenta para construir um violão, e algumas dessas ferramentas não existem. Ele tem que criar uma ferramenta para criar uma outra ferramenta para criar uma outra ferramenta. Então a gente é construtor de ferramentas. Então assim, não deixa ninguém falar, não faça, mas aprende a você construir as suas ferramentas. Ontem eu dei um workshop na empresa que eu inventei o workshop inteiro. Eu simplesmente inventei. Eu vou usar não sei o que da matriz SD. Eu não vou usar nada, eu vou inventar. Eu sei o que eu quero. Eu quero que as pessoas respondam tal coisa para mim, organize o pensamento desse jeito e faça assim, assado. Aí eu comentei com os outros designers que estavam trabalhando comigo, falei assim, olha, eu vou fazer alguma coisa que é parecida com o mapa de empatia, mas é um mapa de empatia aplicado à marca, tá? Então, assim, eu vou fazer um mapa de empatia para representar uma empresa. Então, não é exatamente um mapa de empatia. No final, a hora que eu comecei a desenhar o que eu queria, porque eu antes de começar, eu falei, tá, deixa eu abrir o Figma e rabiscar como eu quero o final do que eu tô pensando. E eu fui lá e falei, tá, o final eu quero isso. Aí eu desenhei o final, olhei de trás para frente e falei, bom, para ter esse final, eu preciso ter esse começo. Isso tudo já tá dentro da minha lição para vocês, tá, gente? Eu quero ter esse final, e para ter esse final, eu quero ter esse começo. E para ter esse começo, eu preciso ter esse meio, que é o que vai chegar naquele final. Então eu fiz o final, que era um radar que eu queria, desenhei um radar, e falei, tá bom, o que eu preciso fazer para chegar nesse radar com um grupo de 10 pessoas que eu não conheço? E eu voltei para trás e falar, eu preciso que elas falem quem elas são, o que elas fazem, o que elas escutam, o que elas querem fazer, o que é mais importante para elas e qual é o próximo passo. Não existia o que eu fiz, não existia. Eu peguei a ferramenta e fui lá e falei, tá bom, mas o que existe? A minha capacidade de criar as coisas. E eu acho que é isso que a gente não pode esquecer, que a gente vai usar o Photoshop para criar coisa nova e o Figma para criar coisa nova e não ficar viciado em falar, mas eu preciso usar aquilo pré-pronto porque não sei quem falou que é isso aí que me dá nota 10 no trabalho. Não é isso que te dá nota 10 no trabalho. O que te dá é o resultado. Então tenta pensar de trás para frente. Pega o resultado e fala, tá bom, se eu quero esse resultado, o que é que eu tenho que fazer para fazer esse resultado? Se o que eu quero ter um pudim, o que eu tenho que fazer para ter um pudim? E aí você vai para trás e fala, tá bom, é isso que eu preciso fazer. Então eu diria de dica para vocês se a minha carreira eu quero ter sucesso, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter... você não precisa ter a casa na praia mais cara do mundo, né? Vocês moram perto da praia, eu não. Então você pode ter uma casa na praia, tipo,
tipo, para quem mora na praia, toda casa é na praia. Então, assim, Sim. só vê. Aliás, todo mundo fala que toda casa tá na praia, só que algumas estão bem distantes da praia, né? A minha é 300 quilômetros da praia, minha casa, mas tá na praia também. Mas é isso, eu acho que assim, pensa e traz pra frente. Se você falar, o que eu quero é isso, aí você vai lá e fala, tá bom, qual é o plano para chegar aqui? Aí você faz um plano para chegar aqui. E aí você vai alterando o plano no meio do caminho, lógico, porque o plano não é perfeito, mas você vai alterando. Então eu diria, é isso, olhar, vai de trás para frente. Vai da frente para trás. Não, muito legal. E vai ser orgânico, né? Como você falou, vai Sim. alterando no meio, vai adaptando para o que vier, para o que precisar, mas pega ali onde você quer chegar e vai. Não, achei sensacional. E também acho que uma coisa que o Daniel até falou para mim, e acho que até levar isso para as pessoas, quando a gente trabalha com design, as críticas, né? Então acho que a gente vai ter esse medo disso com o nosso trabalho. Então acho que uma das coisas que, assim, quando eu tenho muita vergonha do portfólio era eu não sou obrigada a agradar todo mundo. Então, em algum momento, o meu portfólio, essa pessoa pode falar que tá uma bosta, mas em outro momento alguém pode gostar. Então, acho que outro insight que eu levo muito da Daniel, e acho que o pessoal deveria levar esse, assim. Sempre vão lhe criticar. Sempre. Você pode ter 25 anos de carreira, você pode ter 48 mil pessoas vendo no seu YouTube, vai ter alguém lá lhe criticando, sabe? Sim. Então, isso também eu levo para mim, assim, ok, vai ter gente que não vai gostar do meu trabalho, e isso faz parte da vida. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio. Do Litcast. Foi uma honra, Daniel. Foi maravilhoso. É sempre muito bom conversar com você. Sempre muito engraçado, muito orgânico. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo. Quero lembrar que a gente vai ter um encontro marcado agora, quinzenalmente, aqui com o Litcast. Todo 15 dias um convidado. Próxima semana vai acontecer no dia 29. E também no dia 26 a gente vai ter uma live sobre acessibilidade aberta também para a comunidade. Então é isso. É isso aí, Luiz. É isso, eu queria agradecer também a todo mundo que tá aí, agradecer ao Dan que veio aqui pro nosso episódio piloto, tipo assim, Sim, tá sendo pilotão. A realização, né, de um momento. Sim. A gente sempre falava de fazer isso aqui, e é muito legal participar disso aqui com vocês, com todo mundo que tá aí na live, com o Daniel também, é muito especial, né, ter ele aqui também. Sim, com a gente. Muito especial, meu Deus. Nesse episódio piloto. Então é isso, agradecer a todo mundo, lembrando, né, a Cessi já falou, mas a gente vai se ver aqui de 15 em 15 dias, talvez não seja a Cessi, mas, enfim, tudo de maneira sempre orgânica, como a gente faz. Então é isso, pessoal. Valeu, aproveitem a noite. Obrigado, Daniel. Pode dar aí seu final, as últimas palavras aí do episódio. Gente, eu adorei também. Obrigado mesmo pelo convite. Acho que é importante a gente criar conteúdo, assim. Não pode deixar parar isso, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre pensando em como que a gente retribui, né, as pessoas que apoiam a gente. Então, eu acho assim sensacional mesmo. Muito obrigado. Queria até falar alguma coisa que depois, se na edição vocês quiserem cortar, mas se alguém quiser depois mandar perguntas aqui, tem gente até fazendo pergunta aqui no chat, se quiser perguntar alguma coisa, a gente pode responder, pode manter aqui ou botar a parte, mas não tem problema nenhum para mim. Então é isso, mas queria agradecer. Aí, não sei, se vocês quiserem, porque tem assim, até a pergunta assim, JV Just. Eu perguntei para a nossa moderadora se podemos perguntinhas. Vamos ver aqui. Moderadora, alô, equipe? Pode fazer? Alô, moderadora. Podemos perguntinhas. Moderadora? Aí? Podemos perguntinhas. É isso? Não, mas assim, é só porque tem uma pergunta aqui que é como que você manejava o tempo, ou maneja o tempo. Eu sou péssimo em manejar tempo, assim, eu sou péssimo. Sou péssimo. Eu falo muito, eu planejo as coisas. Eu vou falar uma coisa que aconteceu no meu curso, para você entender como eu sou ruim de planejar tempo. Quando eu fiz a grade do curso que eu tenho, eu botei assim, eu vou falar sobre personas durante 6 minutos. Eu escrevi 6 minutos no meu Excel ali, 6 minutos. Eu falei durante 35 minutos. 35. Eu errei o tempo, 6 vezes, assim. Porque eu sou muito ruim de manejar meu tempo. Eu gosto de pegar blocos grandes de tempo. Então eu separo meu tempo, tem um quadro aqui do meu lado, que é tipo, manhã, tarde, noite. Manhã, tarde, noite. De manhã é tal coisa, de tarde é tal coisa, de noite é tal coisa. Então, assim, eu sou muito ruim de fazer isso. O que eu tento fazer é organizar nesses blocos bem grandões de tempo, porque eu não acho que dá pra gente tirar a criatividade do bolso, assim,
Principalmente de ter criatividade às 8 da manhã. Eu nunca tenho criatividade às 8 da manhã, eu sou péssimo de manhã, assim, eu não consigo. Então eu divido nesses blocos maiores e tento meio que me comprometer ali nessas coisas comigo, tá? Então, eu faço isso. Eu acho que a gente tem que aprender também com a gente como funciona melhor pra gente organizar o nosso tempo. Né? Com certeza. Tem coisa que funciona tem que comer, né? Exatamente. Pois é. Alguém tem mais perguntinha? Podem ficar à vontade, pessoal. Fala, Daniel, sou seu fã. Nós também somos. Nós também somos. Todo mundo aqui. Muito. Vou fazer aquele coraçãozinho assim, de jovem. Bem, jovem. É isso, gente. Obrigado. Mas se tiverem mais perguntas, pode mandar. E assim, fiquem à vontade para entrar em contato comigo também. Se alguém quiser mandar uma pergunta para mim no Instagram, eu sempre respondo. Respondo mandando um áudio. Hoje em dia eu respondo mandando um meme. Pode ser que a resposta seja um meme, mas vai ter a resposta. Bom, acho que é isso, né, Cécia? Eu acho que é isso. Ninguém mais enviou perguntas. Surgiu uma. Era muito difícil manejar o YouTube e ser professor? Para mim nunca teve problema, não. Quando eu comecei a coisa do YouTube, eu sempre encarei o YouTube como ser professor, só que no YouTube. Então, sim. Quando eu dou aula do mesmo jeito que no YouTube, tá? Assim, eu falar exatamente isso. Eu acho que é a mesma aula, sabe? Eu acho que... Eu não tenho muito assim. Tem uma coisa que quando você aprende... Eu comprei uma vez um curso do cara de YouTube, que eu acompanhava o canal dele, e para aprender sobre como comprar um microfone, comprar uma luz, etc, etc, e que chamava Gambiacine, uma coisa assim, porque ele ensinava gambiarras, que é o Jean. E eu comprei um curso dele. É muito legal, depois eu mando o link para vocês, é super legal. E aí ele falava no curso dele de ser YouTube que você tinha que criar qual é a sua personalidade de YouTuber. E algumas pessoas têm isso. A pessoa tem uma personalidade de YouTuber. Vocês talvez já tenham visto isso, que a pessoa fala assim, não, uma pessoa que é streamer da Twitch, ele não tem a mesma personalidade que um YouTuber do YouTube. Porque no YouTube é 7 minutos de vídeo super empolgado, blá, 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 blá. Não dá para você manter essa empolgação durante 8 horas de transmissão. Mas depende, eu consigo, porque a minha personalidade é essa, eu sou empolgado, eu sou maluco, sei lá. Então não é, eu só peguei a mesma coisa e falei, tá, como é que eu faço o fato de que eu uso um monte de metáfora? Como é que eu faço o fato de que eu tô atento? Como é que eu faço o fato de que eu quero dar atenção para as pessoas e trazer isso para dentro do YouTube? Então é a mesma coisa, tá? Só que quando eu tenho aula presencial, eu interajo mais com as pessoas ali, então respondo mais as coisas, mais as perguntas, mas é mais ou menos foi a mesma sintonia. Então para mim não foi totalmente natural ali, eu não tive que eu não gravo coisas 2 vezes, tá? Assim, tipo, mesmo no meu curso, todas as aulas que estão lá eu gravei de primeira. Todos são a primeira versão. Não tem edição, não tem nada, é a primeira. Tipo, é isso o assunto. Vamos lá. Eu estudo muito, né? Então, aliás, a regra é essa, estude muito. Estude 20 vezes mais do que você vai falar. Então, assim, eu sempre estudo 20 vezes mais. Aí assim, esteja preparado. Se prepara. Sim. Perfeito. Perfeito, Daniel. Eu acho que é isso, então. Agradecer mais uma vez demais, foi incrível. Desejar boa noite para todo mundo. Relembrar que quinzenalmente temos esse encontro marcado aqui na Twitch da Lite. E dia 26 também a gente tem um encontro especial, que vai ser a live aberta do clube sobre acessibilidade. Vai ser sensacional. Vai ser muito legal também. E é isso. Mais uma vez, obrigada, Daniel. Obrigada, Lagosta, que deixou seu pai apresentar o podcast. Dele. Nos deu um tempinho dele muito precioso. Sim, e é isso. Valeu também, Cési, por estar aqui. Obrigada também, Luiz. Foi muito legal. A gente já está preparando mais aí. Vai ser algo que a gente vai manter sempre. Então é isso, gente. Valeu e boa noite aí para todo mundo. Beijo, obrigado, gente. Boa noite. Tchau. Cheiro. Tchau. Tchau.